A todos a paz do Senhor, estamos com a lição de número 2 para classes de jovens, com o título Autenticidade em meio às provações e tentações. Esse trimestre está maravilhoso, é o primeiro trimestre de 2025. A verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Essa lição de número 2, ela fala sobre a autenticidade em meio a provas e tentações. O texto principal diz que: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Manter a autenticidade em meio às provas e também tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. Cabe aqui fazermos uma diferença entre provações e tentações. Provações é quando nós somos provados, quando vem a provação sobre nossas vidas para que possamos ser aprovados. A aprovação nos faz crescer, nos faz triunfar. E a tentação, ela nos seduz ao pecado, ela nos seduz à desobediência. Então, ser tentado e ser provado são coisas diferentes. É que o texto bíblico às vezes fala provas e tentações, se referindo aí muitas vezes a provações. Mas, dependendo do contexto, pode ser a mesma referência ao mesmo assunto. Mas saibamos que tentações é diferente de provações, tá certo? O objetivo é compreender a força que é produzida pelas tentações, explicar o propósito das provações e destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus. Nós convidamos aos professores e alunos para refletir um pouco acerca desse assunto. A carta de Tiago é muito profunda quando relata acerca de tentação e provação. Acreditamos que sim. Na lição deste domingo estudaremos a respeito das provações e tentações. Veremos que manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa vida espiritual. E isso também revela nossos valores cristãos mais profundos. Essa primeira parte aqui, nós vamos falar um pouco sobre a vida cristã, as tentações e provações. Antes, porém, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que está em Tiago, capítulo 1, do 12 ao 16. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá a luz e a luz o pecado. Vamos rever esse versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, diz Tiago. A fé cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. Na carta de Tiago, especialmente aí na introdução, somos chamados a enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja bem fortalecida. Nós precisamos nos fortalecer através das provações, porque quando somos provados, depois de provados, somos aprovados, ficamos mais fortes, mais fortalecidos. Vamos ver aqui o que são as tentações, segundo o dicionário teológico. São estímulos que levam à prática do pecado. Observe que aqui já é tentação e não provação. Tentação são estímulos que levam à prática do pecado. Mas preste atenção, são somente incentivos ou pressões. No hebraico, o termo é nisi e no grego é ekpeirazo.
Ambos significam provação ou teste. As tentações são estímulos, ou seja, um teste e podem surgir em diversos momentos e áreas de nossas vidas. Então, Tiago fala muito sobre provação e tentação e o jovem deve se atentar muito para isso. Jesus, no seu ministério terreno, também falou sobre isso e também foi tentado pelo inimigo no deserto. Mateus capítulo 4. Todavia, Jesus não pecou. O nosso Salvador e Mestre venceu a tentação e foi triunfante. As procedências das tentações, segundo Tiago, procedem dos nossos desejos carnais que nos arrastam e nos seduzem para longe da vontade de Deus. Então, o jovem precisa estar muito atento, não só o jovem, porque aqui especificamente é uma aula para os jovens, mas todas as faixas etárias devem estar atentas para não cair no engodo do pecado. Tiago aborda a respeito da provação, que é o teste, que são desafios ou dificuldades permitidas por Deus para testar e fortalecer a nossa fé. Conforme Tiago 1:12, as provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam. Elas têm como objetivo fortalecer a fé. É o fortalecimento da fé através da provação. Nós observamos aqui que Jesus foi ao deserto e ali foi tentado, mas venceu e deixou exemplo para todos os seus discípulos. Nós vamos observar aqui na segunda parte da lição da classe de jovens que as provações e seus propósitos, todos os filhos de Deus são provados. Não há ninguém que não seja provado. Nós sabemos que as provações são situações difíceis que aparecem, permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos seus filhos e tem o desígnio positivo e benéfico. Promove o nosso crescimento espiritual. Promove o crescimento do cristão. Muitos não entendem porque passam por provações. Alguém já disse, por que sofre o justo? Por que sofre o crente? Mas Deus tem sempre um plano através disso aí. Tiago destaca que a prova de nossa fé produz paciência e perseverança. No Novo Testamento, a ideia de provação está relacionada a uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Geralmente está associada à ideia de confiança e um santo fervor. Tiago acrescenta o termo grego hipomon, que pode ser compreendido como estabilidade. Por último, nós vamos ver aqui sabedoria, proteção e confiança. Buscar em Deus sabedoria, buscar proteção e confiança em Deus para vencer esses períodos probatórios e de várias tentações. Busque a sabedoria divina como buscou Salomão e também como ensina Tiago. Ele diz, alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus que a dá liberalmente, não lance em rosto. A sabedoria vem do alto e está revelada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós precisamos buscar esta sabedoria para vencer as diversas etapas da vida, inclusive tentações e provações. Para esconder a palavra é preciso uma leitura de qualidade que envolve pensamento, sentimento e chegar à vontade, né? O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esconder a palavra de Deus é muito importante para vencer essas etapas difíceis. Proteção em meio à violência, esse mundo violento que estamos vivendo. 1 João 4,18 diz que devemos amar e no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, o medo, o pavor. Vivemos a incerteza das coisas terrenas, mas nós temos a certeza das coisas espirituais e eternas. Com Jesus somos mais que vencedores. Podemos viver sem medo, mesmo estando em um mundo violento e inseguro. O cuidado com o que vemos e desejamos. A Bíblia diz, foge dos desejos da mocidade ou da juventude. Atraídos pelo que vemos, como já vimos, Deus não é a fonte da tentação, mas
Quem é a fonte da tentação é o inimigo de nossas almas, o diabo. Não podemos nos esquecer de que o inimigo é descrito nas Escrituras como o tentador que busca desviar as pessoas de Deus. 1 Tessalonicenses 3,15. O sistema de valores deste mundo que jaz no maligno também é fonte de tentação. Precisamos ter cuidado para não sermos atraídos e engodados com as coisas deste mundo. O mundo é mau e o amor de Deus não está no mundo. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tiago mostra que em vez de murmurarmos diante das tentações e provações, devemos vê-las como oportunidade para o nosso crescimento em Cristo, o desenvolvimento do nosso caráter. Deus está conosco em todo o tempo. Temos padrões modernos, mas o objetivo do inimigo é nos levar a pecar. Precisamos ter o padrão bíblico, o padrão divino. Esse é o nosso parâmetro, o nosso padrão bíblico. Como o crente deve reagir às tentações? Deve reagir com resistência, buscando o auxílio de Deus, como afirma Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao maligno, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, jovem, pense nisso. Qual o caminho tomar quando somos tentados? Buscar a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja de nós e Deus nos dê a vitória. Aprendemos aqui, através da carta de Tiago, que é um guia prático para nosso ensino, lidar com as tentações e provações. As provações precisam ser vistas como oportunidades de crescimento e também fortalecimento de nossa fé. Precisamos nos firmar em Deus todos os dias. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.